gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de junho e agora são 9h20. Eu acabei de sair de uma aula de física. A gente terminou a energia mecânica, a gente tava vendo energia potencial elástica, sistemas conservativos e sistemas dissipativos. Antes disso, a aula das 7h30 foi biologia, a gente entrou em ecologia, que é um assunto que eu adoro. Então foi super tranquilo. Mas com o frio que tá fazendo aqui, com esse tempo nublado, a única coisa que eu queria fazer era deitar na cama e não fazer nada, no caso. Mas justamente por isso eu vou estudar e fazer tudo que eu preciso fazer pra poder ficar na cama. Então depois eu tenho uma aula de química, agora às 9h30, e às 10h30 eu tenho minha última aula do dia, que é História Era Vargas. Aí depois disso eu tenho que fazer os exercícios, almoçar. E é isso. Ah, um livro que eu comecei a ler. Sim, eu desisti de Precisamos Falar sobre Kevin. Me falaram que ficava bom a partir da página 200. E eu, sinceramente, acabei de sair de uma ressaca literária de meses. Eu não vou ficar 200 páginas presa num livro que eu não gosto. Então, assim, passei. É isso. Superem. E eu comecei a ler em 1984. Eu ainda tô na página 101, mas eu não sei porque eu levei tanto tempo pra começar esse livro. Na verdade, eu sei. Eu não tinha a edição em português. Eu tinha comprado usado, mas ele veio cheio de talco, que era pra não mofar, só que eu tenho alergia a talco e ninguém me avisou antes. Então eu não pude ler e eu não quis comprar outro. E uma promoção da Amazon, eu comprei ele em inglês. Só que eu tava procrastinando, porque eu sabia que ia ser um pouco difícil a leitura. O que eu fiz? Eu li 4 capítulos dele na edição em português, nessa aqui. E depois eu li esses 4 capítulos aqui. Tem um vocabulário muito diferente, mesmo que eu tenha noção de inglês, eu consiga assistir seriado, ler um livro é diferente. Então, como eu tô com medo de perder detalhes importantes da história, eu vou ler ele todo na edição de português, até porque eu posso ler mais rápido. E esse de inglês eu vou deixar pra outro momento, pro momento que eu esteja de férias, provavelmente, porque eu vou levar mais tempo nele e eu vou usar ele pra estudar, de certa forma. Eu tenho outro livro em inglês que é Tell No One, que é um livro de... Eu tô olhando pra cima porque o livro tá ali em cima. É um livro de thriller, suspense, só que ele é mais tranquilo, o vocabulário dele é mais tranquilo. Então eu pretendo ler ele primeiro e depois ler esse aqui. Mas daí nas férias, porque é uma leitura mais cansativa, e agora eu tô muito animada pra ler histórias que eu tô afim, então eu só vou aproveitar esse momento. Mas bom, agora é basicamente isso, eu vou estudar, mais tarde eu tenho pilates. Quem acha que as minhas anotações são sempre muito bonitas, hoje eu tava super preguiçosa, então eu fiz umas anotações bem horrorosas. Olha essa aqui de ecologia, que horror. Mas é isso. Eu faço anotação normalmente porque eu sinto que eu presto mais atenção na aula quando eu tô escrevendo enquanto o professor fala. Eu nunca faço resumo depois da aula porque... não sei, pra mim não faz muita diferença. Então eu tô assistindo a aula e anotando tudo que o professor fala. Nem sempre eu vou usar essa anotação posteriormente, como é o caso de
desse Fundamentos de Ecologia. São coisas que eu já sei, então eu só escrevi pra prestar mais atenção e reforçar um pouco mais, mas depois disso aqui eu vou jogar fora, porque, enfim, eu guardo normalmente anotações de coisas que eu tenho mais dificuldade, que eu quero consultar futuramente. Muita gente falou que, eu não devia assistir aula e tudo mais, é meu quarto ano de cursinho, mas, gente, eu já disse, esse semestre eu tô assistindo aula, eu voltei pra teoria de tudo. Então, assim, eu acho que tá funcionando, eu tô conseguindo uma bagagem teórica um pouco maior que eu não tinha e que tá me ajudando a fazer os exercícios e tudo mais. Meu segundo semestre vai ser diferente, eu só vou fazer prova e estudar a partir disso, então vamos com calma. Tenho tudo planejado, eu acho, na medida do possível. Enfim, agora eu vou voltar a estudar. Ok, hoje é terça-feira e agora são 10 para as 2 da tarde. E eu até agora fui basicamente inútil ao meu país. Não muito diferente do nosso presidente e toda a cúpula, né? Mas a gente não quer ser como eles. Então, o que eu tenho que fazer agora? Estudar, porque eu não estudei. De manhã eu tinha uma aula de gramática, uma aula de história e uma aula de biologia. Eu só fiz a de gramática e depois eu voltei a dormir. Mas como as minhas aulas ao vivo elas ficam gravadas, agora eu vou assistir a aula de sistema imunológico e a aula de Primeira Guerra. E daí depois eu vou fazer os exercícios dessas matérias. Eu não sei porquê, mas depois de quase um mês estudando sempre à tarde, sendo que é uma coisa que eu nunca fiz, eu sempre gostei de estudar de manhã, eu sempre fui uma pessoa matutina, eu sempre detestei estudar à tarde, eu sinto que se eu estudar 6 horas à tarde e se eu estudar 6 horas de manhã, como a tarde passa mais devagar, parece que eu estudei mais. E daí, quando acaba o dia, já é de noite, daí eu vou fazer outras coisas. E eu vou dormir mais tarde porque eu acordo mais tarde. Quando eu estudo de manhã, parece que o meu dia é muito mais longo. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo estudar mais do que 6 horas por dia. Então, eu fico com muito tempo pra fazer nada. Assim, eu poderia assistir alguma coisa ou ler alguma coisa, mas mesmo assim, mesmo quando eu leio e assisto, ainda parece que sobra tempo. E daí eu faço o quê? Eu durmo. E daí no outro dia eu não consigo acordar cedo, porque daí eu perco o sono à noite. Então assim, eu não sei mais o que fazer, basicamente. Eu tô pensando seriamente em começar a assistir as aulas que são ao vivo de manhã à tarde, porque como elas ficam ali gravadas, disponíveis, pelo menos eu posso acelerar elas. Que eu sinto que daí em 5 horas eu consigo fazer melhor o que eu levaria 6, 7 horas pra fazer, entende? Porque eu não preciso assistir elas em tempo real, e daí uma aula de 1 hora de duração eu posso ver em menos tempo. E eu sinto também que eu me concentro mais quando a aula tá acelerada. Porque ao vivo daí o professor fala devagar, daí ele vai mostrar um negócio, e daí eu me disperso, entende? Eu tô pensando seriamente em fazer isso. Não sei, porque no momento eu não sei de nada, estou muito confusa, parece que tudo que eu faço tá errado e... é muito difícil. Mas enfim, vou assistir essas 2 aulas agora e basicamente isso para hoje. Sistema imunológico e Primeira Guerra.
sexta, dia 5, e agora já são 11h58, meio-dia praticamente. Eu tava até agora estudando matemática e terminei geometria analítica e o estudo da circunferência. Eu tô muito feliz que eu realmente aprendi esse assunto, o estudo da reta e o estudo da circunferência, que eu pensei que fosse coisa que eu nunca fosse aprender. E nossa, eu tô muito feliz. Nunca pensei. Mas, enfim, teve outras matérias também que eu consegui aprender esse ano que eu nunca pensei que fosse aprender, mas geometria analítica, eu não sei porquê, ela fez uma diferença muito grande no meu coração. Enfim, eu ainda tenho aula de genética pra fazer. Eu não assisti ela hoje de manhã porque eu acho que ao vivo a aula de genética, algumas aulas ao vivo, eu sinto que não dá pra eu acelerar, sabe, se elas fossem gravadas. Porque o professor fala muito rápido e tem muito conteúdo. Mas algumas outras aulas eu sinto que quando eu pego ela gravada e acelero é muito melhor, porque eu economizo um tempo gigantesco do que assistir ela ao vivo, que o professor é meio lento ao vivo. Então é o caso de genética, e por isso eu deixei pra assistir depois. Então eu fiz primeiro matemática, comecei tarde, era 10 horas, e... enfim, foi basicamente isso. Aí agora eu tenho que estudar genética depois do almoço. E daí a aula já tá gravada, é só assistir a aula e fazer exercício. Eu adoro genética, então é super tranquilo pra mim estudar essa matéria. E é basicamente isso, eu acho. Amanhã eu não tenho simulado. E essa semana não foi a melhor semana do mundo, mas tudo que eu consegui fazer com qualidade. Essa é a parte boa de ter aula de manhã. Porque mesmo que eu não consiga ter a aula de manhã, eu ainda tenho o resto do dia pra fazer as coisas. Quando eu estudo só à tarde, quando eu tinha as aulas só à tarde, e eu via que eu não tinha rendido muito, já era praticamente de noite, então eu já tinha que deixar pro dia seguinte. O fato de eu ter aula de manhã e não conseguir render de manhã, pelo menos me faz pensar que eu tenho o resto do dia pra conseguir render ainda. Então, acho que isso é muito melhor. Tem algumas aulas que eu não tô mais assistindo ao vivo, eu tô assistindo depois porque eu posso acelerar e otimizar meu tempo, que eu acho também que é muito importante. E é aquela história de estudar menos, mas com mais qualidade.